Olá para todos os alunos do terceiro ano, mais uma aula. A nossa aula de hoje é de quê? De Geografia. E hoje nós vamos estudar sobre a poluição dos rios, né? A gente vai dar continuidade àquela aula da semana passada. A aula da semana passada a gente deu sobre o quê? A relação entre os rios e os seres humanos, né? A gente estudou a utilização dos rios, né? A gente estudou as quedas d'água, a produção de energia elétrica, né? A força que vem das turbinas, né? A gente viu as características do rio, né? Que existe o montante, o ponto de referência e o jussante. E hoje a gente vai ver o que? A gente vai ver a poluição dos rios, né? A gente pode notar quando a gente sai por aí, ou então quando a gente vê, até mesmo aqui dentro da nossa cidade, que existem o quê? Existem muitos rios que são o quê? Poluídos, né? Um rio sem poluição é aquele que apresenta águas limpas, né? E cristalinas. Esses são os rios que o quê? Que são próprios para banho, né? Porque você sabe, um rio sujo não é próprio para banho, não é verdade? Não é próprio para banho. A gente vai ver aqui uma fotinha de um rio. Vamos passar aqui. Vai ver uma fotinha aqui do rio. Esse rio aqui é o quê? Deixa eu tirar aqui do meio. Esse rio é o quê? É um rio sem poluição. Porque ele está bem limpinho, ele é próprio para banho, ele é próprio para pesca, né? Então é um rio sem poluição, certo? E a gente vai ver agora mais uma fotinha de o quê? De um rio que poluído. Vamos passar aqui para a gente ver. Olha aqui, um rio poluído. Ele é um rio sujo, né? Que as pessoas jogam. Pode jogar lixo no rio? Não, a gente sabe que não pode jogar lixo no rio. Mas muitas pessoas, elas são o quê? Desobedecem, né? E poluem os rios. Isso daí traz grandes prejuízos a quem? Aos animais e para nós, para a humanidade. Porque tem muitos peixinhos, né, lá no rio que eles se alimentam, né? Então eles vão com esse lixo, eles comem esse lixinho. Então eles acabam o quê? Morrendo, né? Ou então muitas vezes eles comem esse lixo, se contaminam, o ser humano vai lá, pesca esse peixinho que está contaminado e faz mal a quem? Para o ser humano, né? Então isso daí volta para o ser humano. Então por isso que não é para poluir os rios, não é verdade? Então, um rio, volta lá, vamos voltar aqui. Um rio, vamos mostrar agora o rio sem... Pronto, aqui o rio. Um rio que não é poluído. Ele é um rio o quê? De águas cristalinas, né? Águas limpas, né? No qual peixes e plantas crescem naturalmente. Esses são o quê? Os rios sem poluição, né? Sua água serve para o consumo, né? Para regar plantas, plantações, para o lazer e dentre outras coisas. Imagina só, você indo passear com um barquinho no rio e você estando com um barquinho sujo, não é feio? Então ninguém passeia com um barco no rio sujo, a gente passeia num barco num rio limpo, certo? Então o rio limpo ele serve para quê? Para o consumo, para regar as plantações, para o lazer, e os peixes e as plantas elas crescem naturalmente. Esses são os rios sem poluição. Agora vamos ver a característica dos rios poluídos. Vamos lá, passa aí. Os rios poluídos. Não, é para passar, para cima. Vamos ver os rios poluídos agora. Pronto, tá aí a fotinha dos rios poluídos. A poluição dos rios, ela acontece por quem? Pelos seres humanos, não é verdade? Então, o que o pessoal joga? Joga materiais químicos, físicos e biológicos, né? Que interferem na qualidade da água e afeta o organismo de quem? Dos seres vivos que neles habitam. Quem é os seres vivos que habitam nos rios? São os peixinhos, né? E fora outros animais que vivem nos rios. Porque a gente sabe que nem só o peixe vive no rio, né? Esses materiais vão o quê? Desde os saquinhos plásticos, que a gente vê muito nos rios, né? E vai até o quê? Até papéis perigosos, poluentes tóxicos, né? Como os pesticidas, metais pesados,
né? Mercúrio. Mercúrio a gente sabe que é um metal muito pesado, né? É um poluente. E tem o que também? Detergente. A gente vê muito nos rios. Então, esse tipo de coisa interfere demais para, né, a vida marinha, né? Então, esse tipo de rio pode beber? Não, não pode fazer consumo. A gente rega a planta com eles? Não, e também não serve para o lazer, né? O crescimento das cidades, né, e suas respectivas populações, né, o aumento das populações, acarretam o quê? A um problema muito grande, que é o problema da poluição dos rios, né? Porque tanto no tratamento de esgoto e de fossas, não conseguiu acompanhar o ritmo do crescimento urbano, não é verdade? O que eu quis falar com isso? Que a cidade cresceu tanto que o saneamento básico, que é o que? O esgoto, não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento das cidades, né? Então, o que acontece? As pessoas foram jogando esses lixos, onde? Nos rios, né? Produtos químicos e sujeira dos esgotos são jogados diretamente nos rios e afetam o quê? Os lençóis de água que formam as nascentes. O excesso de sujeira funciona como escudo para a luz do sol, afetando o leito dos rios e seu ciclo biológico, ou seja, as plantas e os animais que nele vivem passam a sofrer consequências de quem? Da poluição. Passando agora para a página 50, a gente vai ver as consequências da poluição dos rios. Quais as consequências tanto para a humanidade quanto, né, para os animais da poluição dos rios? É porque o nitrogênio e o fósforo são elementos essenciais para a vida aquática, a vida marinha, ou seja, o nitrogênio e o fósforo são elementos, né, altamente importantes para quem vive lá no rio. Quem é que vive? Os peixinhos, né, e todos os animais que fazem a vida marinha, né? Mas o excesso de fósforo e de nitrogênio provocado por quem? Pela poluição, pode causar um crescimento acelerado na vegetação aquática. Com isso, sobra menos oxigênio na água, o que pode até mesmo matar os peixes em um rio. É muito triste quando a gente vê nos noticiários da TV uma cena com vários, né, um rio e todos os peixinhos na superfície mortos. É muito triste isso daí. Então isso daí acontece por quê? Porque de tanto o rio estar poluído, soltou muito nitrogênio e fósforo, né, que como o texto está dizendo aqui na página 50. Quando tem isso daí em excesso, ocasiona o quê? A morte de todos os animais da vida aquática, né? Na exploração mineral dos rios da Amazônia, por exemplo, usa-se o quê? O mercúrio para separar o ouro de outros animais. O mercúrio, depois de usado, é lançado diretamente nos rios, matando grande quantidade de peixes e de plantas. Olha aí o que acontece na Amazônia. Com isso, nem os seres vivos dos rios podem sobreviver, nem o ser humano pode utilizar água para beber, tomar banho ou regar plantações. A gente sabe que muito dessas minas de descoberta de ouro são ilegais. É por isso que, como o texto está dizendo, eles utilizam o mercúrio para separar, né, o ouro de outros materiais. Depois que eles terminam de utilizar esse mercúrio, né, eles jogam o que sobrou nos rios. Isso daí faz o quê? Com que os rios fiquem poluídos, né? A poluição química nas indústrias, que lança diversos produtos químicos nos rios, sem qualquer processo de filtragem, também é bastante danosa no ambiente fluvial e, consequentemente, aos seres vivos, interferindo em sua composição natural. Por isso, quais são as medidas que a gente deve fazer? Não jogar lixo nos rios. Então, não canalize esgoto diretamente para o rio. Não pode jogar os canos de esgoto diretamente nos rios, certo? Não desperdice água em casa ou então em qualquer outro lugar. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio.
Se essa indústria estiver poluindo o rio, você tem que avisar quem? As autoridades, certo? Agora, na página 51, a gente vai ver uma curiosidade sobre o quê? Sobre o Rio São Francisco. A gente já, esse nome desse rio é muito famoso. Aqui na tela a gente tá vendo, a gente vai ver aqui agora o Rio São Francisco. Tem a fotinha dele. Passa aí. Olha aqui como o Rio São Francisco é bonito. O Rio São Francisco, popularmente conhecido como Velho Chico, foi assim que foi batizado no dia 4 de outubro de 1501. Olha como ele é antigo. 1501, dia de São Francisco de Assis. Né? O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e desemboca no Oceano Atlântico. E é considerado um dos cursos de água mais importantes do Brasil. Atravessando 5 estados, o Rio São Francisco atravessa 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Olha como o Rio São Francisco é grande. E atravessa 521 municípios. Com aproximadamente 2.800 quilômetros de extensão, esse rio ele possui uma grande importância econômica, social e cultural para os locais onde ele passa, uma vez que ele é usado para navegação, irrigação de plantas e lugares áridos e para a pesca. Olha aí como o Rio São Francisco é altamente importante para a humanidade, certo? A gente viu essa curiosidade sobre o Rio São Francisco, que ele é belíssimo, ele é lindo, né, gente? Agora a gente vai para a página 52 fazer a primeira questão, que é sobre o quê? O Velho Chico, que eu acabei de falar. Por isso que eu falei sobre o Rio São Francisco. Né? A gente vai ver um poemazinho, vamos passar aqui para a página 52. Pode passar para a página 52? Pronto, tá aqui. A gente vai ver esse poemazinho aqui, que diz o quê? Eu sou... esse poema é do Velho Chico. Ele é de quem? De Maria Almeida. Vamos lá ler esse poemazinho. Sou o Rio São Francisco, venho da Serra da Canastra, percorro o sertão, molhando todo o chão. Mato a sede da população, também irrigo a plantação. Gero emprego à população, mas também sofro poluição. Peço agora colaboração, não desmate o meu leito, nem jogue lixo em mim, causando destruição. É preciso preservar, pois mereço respeito. Tenho o direito de viver, é sua a obrigação. A gente vai responder a A, a B e a C agora. A A diz o quê? O Rio São Francisco passa pelo estado que você mora? Não, o Rio São Francisco não passa. Ele passa apenas por quais estados? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então, ele não passa por aqui. Na sua opinião, como é possível colaborar com a preservação do Rio São Francisco? Aí é o quê? Uma resposta pessoal, que você tem que elaborar uma resposta de como você no seu pensamento vai preservar o Rio São Francisco. Na C, você já teve a oportunidade de navegar pelas águas do Velho Chico? Caso não, gostaria de ter? Por quê? Se você já viajou com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe ou com algum de seus parentes ou familiares para o Rio São Francisco, você coloca. Se você não viajou, você também coloca que não viajou. Você gostaria de ter essa oportunidade de ir lá conhecer ele? Se sim, você coloca. E você coloca o porquê, tá bom? E para casa, eu vou passar a página 53 e a página 54 para você responder aí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre os rios. A gente finalizou o nosso conteúdo, que é a relação entre os rios e os seres humanos. E a gente viu hoje sobre a poluição dos rios, tá bom? Até a próxima aula.